pastorais de Paulo. Eu quero fazer só um adendo aqui. Nós enfatizamos bastante no Paulo e nas suas cartas a partir do capítulo 9 de Atos, porque é o próprio Lucas que faz isso. Como companheiro de Paulo, ele começa a relatar as viagens e todos os percalços que Paulo passa no seu ministério. Mas o objetivo de Lucas, ele mesmo expõe, quando ele começa o livro de Atos, de que é revelar aquilo que aconteceu com os discípulos de Cristo depois da subida de Cristo para os céus. Acontece que, por causa desse objetivo, ele não entra em muitos detalhes de tudo o que aconteceu na vida tanto da igreja quanto de Paulo. Da igreja, porque, claro, um tempo ele passou com o apóstolo Paulo. E ele não estava lá no começo da igreja. Então, o que ele pega do começo da igreja é aquilo que ele ouve do relato dos irmãos com os quais ele tem contato. E ele tem contato com vários deles, porque o apóstolo Paulo vira e mexe e voltava para Jerusalém para conversar com a liderança da igreja. Então, o que ele relata ali no começo é aquilo que ele ouviu dos outros. A partir das viagens de Paulo, ele relata aquilo que ele observou. Mas como o objetivo dele é ver, é relatar o desenvolvimento da igreja como um todo, tem muita coisa que ele não relata. E nós vamos ver hoje que nessas cartas pastorais de Paulo tem coisa que Lucas não relatou. Então nós vamos terminar com elas, porque são as últimas cartas de Paulo. Nós terminamos o livro de Atos com a prisão de Paulo, capítulo 28, e essas cartas são escritas entre o capítulo 28 e aquilo que acontece depois, que Lucas não relata. Certo? Então nós vamos cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. A primeira questão que a gente tem que observar aqui é por que elas se chamam cartas pastorais? Porque elas não são cartas como as das outras igrejas, não são simplesmente epístolas. A primeira questão é o aspecto do conteúdo. O conteúdo dessas cartas, apesar de ser parecido com algumas cartas que Paulo enviou para as igrejas, elas têm coisas diferentes. Porque ele fala sobre, para essas pessoas, para Timóteo e para Tito, sobre conselhos de administração eclesiástica. Coisa que ele não apresenta para as cartas para as igrejas. Então ele apresenta especificamente problemas e soluções para Timóteo e para Tito na administração da igreja. Então ele vai falar de alguns aspectos que ele não fala, por exemplo, para as outras cartas, e que são problemas que aparecem nas igrejas, mas que ele só relata para esses irmãos aqui. Ele faz aconselhamento pastoral para os dois, e claro, ele vai tratar de questões pessoais, que dizem respeito a problemas pessoais de Timóteo e de Tito. Ele também fala de relacionamentos humanos. Aqui muito mais como eles têm que tratar as pessoas dentro da igreja. Ele dá dicas de liderança pastoral. Olha, acho melhor fazer assim, acho melhor fazer de outro jeito. Ao mesmo tempo, ele faz alertas, exortações e estímulos de caráter pessoal visando o ministério. O aconselhamento pastoral que ele dá é da vida pessoal deles. Aqui, esses alertas, ele fala em relação ao ministério que eles vão ter que enfrentar. Os problemas, as dificuldades, as questões que vão surgir no pastoreio das igrejas. Então, esse é um conteúdo pastoral. Então, essa é a primeira resposta para essa pergunta. A segunda resposta são os destinatários. Porque não são igrejas e não são pessoas que têm outro cargo na igreja, como, por exemplo, foi a carta a Filemão que nós vimos com o irmão Roland. A carta para Filemão é uma carta para um indivíduo que não é líder da igreja e que tinha um problema pessoal com outro irmão, o Onésimo. Esses aqui ele está enviando para esses indivíduos enquanto na condição de pastores. Então ele está tratando de coisas específicas. E a questão do remetente, que seria a última resposta para isso. Eu pus uma interrogação ali, porque, na verdade, tem muito teólogo que não considera Paulo um pastor, porque ele só teve o seu ministério bem breve ali na igreja de Antioquia no começo, logo em seguida ele se tornou missionário, e ele não pastoreou as igrejas.
o que ele faz com Timóteo e com Tito é exatamente aquilo que o missionário tem que fazer. Ele vai, ele planta a igreja, ele organiza e ele deixa alguém ali preparado para dirigir aquela igreja. Foi o que ele fez. E ele, no caso de Tito, ele fala especificamente isso. Olha, eu mandei você aí para isso. E a gente vai ver o que acontece com Tito. Então, ali uma interrogação, porque pode ser, são cartas pastorais, porque um remetente foi um pastor. Mas tem muito teólogo que não vai concordar com isso. Então a gente vai começar com Timóteo. Vamos ver primeiro quem era Timóteo. Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. Isso está lá em Atos, capítulo 16, o próprio Lucas relatando a natureza de Timóteo. Ele era natural de Listra, uma região onde hoje fica a atual Turquia. Não é a Turquia, mas é uma região daquela parte ali. Conhece Paulo durante a segunda viagem, quando Paulo está passando ali por Listra, Icônio e Derbe. E na própria carta a Timóteo, na primeira Timóteo, Paulo fala que ele ficou lá para cuidar da igreja de Éfeso. Então, ele é o pastor de Éfeso. E isso já nos dá uma dica de que muitos dos assuntos que Paulo fala para Timóteo vão ser os mesmos que ele falou para a igreja de Éfeso. A questão é que ele fala para Timóteo como ele deve tratar aquilo ali. Eu vou fazer o seguinte, na nossa aula a gente vai juntar os dois, não vamos tratar um por um, certo? Então eu vou falar aqui quem era Timóteo e ao mesmo tempo vou falar quem era Tito, porque as cartas também têm assuntos parecidos. Tito era gentil, ou seja, ele não tinha nenhum parentesco judaico, como Timóteo, que tinha uma mãe judia. Isso está em Gálatas 2, de 1 a 3. Paulo fala que Tito era grego e por causa disso ele teve alguns problemas com Tito quando ele e Paulo foram lá para Jerusalém prestar relatório para a igreja. Ele se tornou discípulo de Paulo e se tornou missionário em Corinto. Paulo cita Tito como dirigente da igreja de Corinto em 2 Coríntios 2, 13, 8, 6, 16 e 23, atribuindo a Tito um cargo de responsabilidade ali. Mas ele também se tornou pastor em Creta. Paulo fala isso na carta a Tito, quando diz que deixou ele lá em Creta para que ele cuidasse da igreja. As datas. Isso é uma coisa importante, porque é isso que não está no livro de Atos. A primeira carta a Timóteo ela foi escrita na Macedônia, em Filipos, por volta do ano 64 depois de Cristo, que foi algum tempo depois do último capítulo de Lucas. Só que Lucas termina com Paulo preso em Roma. Mas Lucas fala que Paulo estava preso, porém, ele que alugou a casa e ele podia sair daquela casa conforme a necessidade e ele recebia muita gente naquela casa. Então essa não foi realmente uma prisão no sentido clássico, que a gente sabe, ele preso numa masmorra, já sendo condenado, esperando apenas a pena de morte. Ele, nessa primeira prisão, ele estava com uma certa liberdade. A questão é que, na cronologia, primeiro vem 1 Timóteo, depois vem Tito, aí vem 2 Timóteo. 2 Timóteo seria a última carta de Paulo. Ela foi escrita por volta de 66 depois de Cristo, e lá na carta a Timóteo ele já diz que ele está numa cela, que ele está aguardando o julgamento e que ele não tem mais esperança de sair. Enquanto na primeira carta ele se despede, lá em Lucas, ele se despede dos anciãos de Éfeso, demonstrando a esperança de um dia poder ir para a Espanha. Só que não há relato dessa viagem. Nós vamos ver que Lucas dá algumas pistas e essas cartas dão algumas pistas sobre isso. Então, a primeira carta, ele está preso numa casa que ele mesmo alugou, uma prisão domiciliar, em que ele tinha certa liberdade. Na segunda carta, Timóteo, ele já está numa masmorra, já com o seu julgamento concluído e aguardando a execução da pena. Alguns teólogos vão dizer que isso não quer dizer que ele tenha sido libertado e que seja uma prisão diferente. Só quer dizer que o processo acabou e ele foi julgado. O problema é que na carta de Tito e na carta a Timóteo, ele dá algumas pistas de que depois daquele período da prisão domiciliar, ele esteve em alguns lugares que o livro de Atos não conta, que não menciona.
Então vamos lá. Atos termina com Paulo em prisão domiciliar, tendo permissão de vir receber visitas e de pregar. Lucas não relata o que houve depois de Atos 28, mas Paulo afirma que deixou Tito em Creta com uma missão. A questão é que o mais próximo que Paulo chegou de Creta, no livro de Atos, foi quando ele viajou preso para Roma. E ele nem chegou a sair do navio, pelo que Lucas relata. Ele só parou ali em alguns portos de Creta, porque a tempestade que estava se aproximando obrigou o navio a fazer algumas pausas. Porque o caminho normal, como tinha sido na primeira viagem, era ir direto para a Grécia, para a Caia. Então, na primeira e na segunda viagem, Paulo vai direto de navio. Não para em Creta. Na sua prisão, o navio que tá levando ele para Roma é obrigado a parar em alguns portos de Creta por causa da tempestade. Então a gente nem sabe se Paulo chegou a sair do navio, porque o navio não aportava perto da praia, ele aportava em alto mar e, por causa da tempestade, dificilmente um barquinho iria. O negócio foi tão grave que eles tiveram que esperar o vento diminuir um pouquinho para sair dali, porque a intenção não era parar em Creta. Mas, de repente, Paulo está dizendo que tem uma igreja em Creta que deixou Tito lá. Então, no livro de Atos, Lucas não relata nenhuma passagem de Paulo por Creta, nem na ida, nem na volta. E aí, a questão é que, no final da carta de Paulo a Tito, ele está na cidade de Nicópolis, que é no litoral oeste da Grécia. Ou seja, quando Paulo escreve, entre a primeira carta de Timóteo e a carta de Tito, Paulo está na Grécia, não está mais em Roma. Então, essas dicas nos deixam entender que, na verdade, a primeira prisão, Paulo foi liberto, aconteceu alguma coisa ali, aqueles acusadores de Paulo, que acusaram Paulo perante Félix, e perante Festo, e perante o rei Agripa, não foram até Roma. E aí Paulo continuou, depois de ser liberto, ele passou mais ou menos 2 anos preso nessa prisão domiciliar em Roma, ele saiu de lá e ou estava voltando, né, nessa ocasião em Nicópolis aqui, ou ele já tinha voltado para Jerusalém e já estava numa outra viagem, que seria a 4ª viagem dele. O fato é que nenhuma das outras viagens ele passa por Nicópolis. E pela data em que foi escrito Tito e Timóteo, por aquilo que ele relata para Timóteo na primeira carta, ele já tinha saído da prisão em Roma. Então, possivelmente, depois ele foi preso novamente, porque continuou fazendo o que não queriam que ele fizesse, e aí sim ele foi preso em definitivo e, pela reincidência, ele foi realmente julgado em Roma. Na segunda carta, ele já está esperando a execução da pena. Bom, sanadas essas questões práticas, a gente vai para o conteúdo das cartas, né? Então, como eu disse, Efésios e 1 Timóteo têm assuntos paralelos, porque, afinal de contas, como Timóteo está sendo pastor de Éfeso, ele tem que cuidar daqueles problemas que Paulo relata na carta. Vamos entender que aqueles problemas ali na carta aos Efésios não foram sanados apenas com aquela carta. Alguém tinha que executar aquelas coisas, e muitas coisas ali eram coisas que demoravam anos para serem resolvidas. Por exemplo, um dos problemas que eles têm lá é a questão da Diana dos Efésios, que eu vou tratar aqui mais para frente. São centenas de anos adorando a Diana dos Efésios. Então, os problemas decorrentes da conversão dos gregos ao cristianismo, por causa do paganismo que eles tinham antes, são problemas que vão demorar a ser resolvidos. O sujeito se converte, ele era adorador de Diana, mas ele se converte e a família não. Quando ele volta para casa, ele tem problemas. E é difícil para ele deixar alguns costumes e hábitos. Então, a gente não pode nunca entender que a carta de Efésios resolveu as coisas. Não, a carta de Efésios foi enviada e alguém lá se prontificou a resolver as coisas ali. A gente entende que seria o pastor da igreja que teria que resolver as coisas. Esse pastor era Timóteo.
Então, tem assuntos paralelos. Ele vai dar orientações referentes à sã doutrina, e tanto na carta aos Efésios quanto em 1 Timóteo, ele trata das mesmas questões referentes à sã doutrina, fidelidade, perseverança, né? Perseverança, atenção com falsas doutrinas e heresias, perseverança na doutrina correta, cuidado com falsos mestres. Uma coisa que, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente sempre tem que lembrar é que aqueles povos evangelizados, eles tinham hábitos e costumes milenares. Então, o que está sendo proposto para eles é uma nova cultura, é uma nova religião, e que é, na maioria das vezes, totalmente o oposto do que eles faziam. Então, se vocês imaginem que o sujeito passou anos da vida dele, décadas da vida dele, fazendo sacrifícios a um determinado Deus, porque senão ele não teria colheita, porque senão ele não teria chuva, porque senão uma peste iria acabar com a família dele. E toda vez que alguém ficava doente, tinha rituais que os sacerdotes de outras religiões, que os chefes de outras religiões faziam para fazer o curandeirismo das doenças. Então, de repente, chega uma nova religião e diz que não é para fazer mais aquilo. Além de ter a própria oposição interna, o sujeito vai ter oposição exterior também. A sua família, os líderes da tribo, os líderes da cidade, os chefes da religião em que ele estava antes. Então, tudo isso acontece ali. Então, por isso que é uma coisa que, quando eu olho para a vida de Paulo, eu sempre penso que nós temos que valorizar demais os missionários. Porque eles vão, muitas vezes, colocar diante das pessoas que eles estão evangelizando costumes e hábitos que são os opostos de tudo aquilo que eles conhecem. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil, não é tão tranquilo pregar o evangelho para pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, para pessoas que têm costumes e hábitos diferentes. Então, por causa disso, uma coisa muito comum que acontece até nos nossos dias é o fato de que, às vezes, o indivíduo não abre mão de tudo aquilo que ele crê e ele tenta dar uma ajeitadinha. Ele tenta juntar aquilo que ele crê com aquela religião nova que está sendo ensinada para ele. É onde a gente, às vezes, vê surgir várias deturpações e corrupções da doutrina. Porque, na verdade, o sujeito não abriu mão daquilo que ele cria, ele só está tentando juntar as duas coisas numa coisa só para ficar aceitável, para ele poder entender, para ele poder viver a vida dele. É aí que, por exemplo, a gente vê acontecer de juntar religiões pagãs com a religião cristã e surgir aquelas superstições cristãs que a gente ouve falar aí. Que a maioria do povo brasileiro, por exemplo, tem. Superstições cristãs de abrir o Salmo 91 para proteger, isso nada mais é do que feitiçaria. Mas o sujeito abre lá a Bíblia no Salmo 91 achando que aquilo vai criar um escudo protetor. E nunca nem leu. E não vamos muito longe, porque tem muito evangélico que acha que se ele não fizer aquela oração ali, que o pastor ensinou, que o irmão diácono ensinou, que o bispo ensinou, que é uma oração forte, poderosa, espiritual, esse escudo protetor não vai estar sobre a casa dele. E muita gente crê que depois que ele fizer aquela oração, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Pode cometer os maiores pecados relatados na Bíblia. Mas como ele fez aquela oração, ele está protegido. Quer dizer, ele não pensa em mudar a vida, mas ele só pensa em fazer aquilo que foi ensinado para ele como sendo uma superstição mágica. Esse comportamento que nós temos nos nossos dias nada mais é do que esse mesmo comportamento que Paulo está apresentando aqui para Timóteo. Que as pessoas não queriam abrir mão de suas crenças e tentavam ajustar o cristianismo às suas próprias crenças. Por isso ele fala, cuidado, perseverança na doutrina correta e cuidado com os falsos mestres. Porque nós vimos no livro de Atos, vendo o poder do Espírito Santo, muitas pessoas acabavam perdendo a liderança, a influência sobre a população, e aí queriam entrar na barca do cristianismo também para conseguir aquela mesma influência. Nós vimos isso com Simão, o mágico,
com os 7 filhos de Cefas, né? Então, ele está falando para tomar cuidado com isso, principalmente na cidade de Éfeso. Para quem lembrar da aula do irmão Edson, vocês vão lembrar do porquê que essa cidade tinha esse problema. Ao mesmo tempo, ele dá também instruções sobre o culto. Hoje, para nós, é natural, né? Nós estamos acostumados com uma liturgia. Aliás, nós estamos acostumados com várias liturgias, a gente até fala, ó, tem o jeito batista de cultuar, tem o jeito pentecostal de cultuar, o jeito católico de cultuar, porque nós temos uma liturgia. Uma grande característica do paganismo é que você podia fazer o que você quisesse e atribuir aquilo aos deuses. Então você não tinha exatamente um padrão. Você só tinha o padrão quando era uma grande cidade e tinha grande dinheiro, né, uma grande soma de dinheiro envolvida na religião. Então, por exemplo, lá em Atenas, você tinha um jeito certo de cultuar a Zeus, tinha as regras. Mas eram regras muito amplas, porque, afinal de contas, muitas vezes dependia do que o sacerdote ali achasse, do que a pitonisa dissesse que devia ser feito. Então, nós vamos encontrar no paganismo, principalmente nesse paganismo grego e romano, nós vamos encontrar que, dependendo da cidade para onde eles forem, às vezes você sacrificava animais, às vezes você sacrificava humanos, às vezes você sacrificava crianças, às vezes você sacrificava virgens, às vezes você tinha que sacrificar animais nobres, como cavalos, às vezes você tinha que sacrificar animais imundos, como sapos e cobras, né? Então, tudo dependia do que a pitonisa, do que o sacerdote que estivesse ali como líder dissesse. Porque quem é que iria questionar um vaticínio dos deuses? Se o Deus falou, é isso que tem que fazer, né? Isso, para a igreja de Éfeso, para as igrejas pagãs, para as igrejas gentias, vamos dizer assim, os gregos, era uma coisa importante, era uma coisa que tinha que ser orientada. Então, Paulo começa a dar orientações para Timóteo sobre como deve ser a oração e a adoração a Deus no culto. Porque, novamente, eles estavam trazendo práticas pagãs para dentro da igreja, numa tentativa consciente ou inconsciente, isso tanto faz, de moldar o cristianismo àquilo que eles conheciam. Então, se tornava necessário dar orientação sobre orar e adorar. Assim como ele falou para os Efésios, ele fala também para Timóteo o procedimento das mulheres cristãs. Aqui não é só uma questão da submissão, como muita gente às vezes só enfatiza, submissão da mulher ao homem, submissão da mulher à liderança, não. O problema todo aqui é o seguinte, é que no culto pagão, a mulher tinha vários papéis que não eram condizentes com aquilo que Jeová queria dos cristãos, que Jesus queria dos cristãos. A começar pelo fato de ter as pitonisas, que nada mais eram do que prostitutas cultuais condenadas no Antigo Testamento, e uma prática que assustava tanto os judeus da época de Jesus, que os fariseus foram criados para combater essas práticas que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, das prostitutas e dos prostitutos cultuais, ao ponto de Jeová mostrar para o profeta Ezequiel que lá dentro do templo tinha algumas salas escuras em que eles praticavam essas coisas, os próprios sacerdotes praticavam. E por isso que Jeová estaria condenando o povo ao cativeiro da Babilônia, porque eram práticas absurdas que eles faziam ali no templo. Bom, para os pagãos isso era normal. Então o que acontece é que no culto pagão, a mulher podia levantar, podia questionar, atacar tanto a religião como os homens. Ela podia ela mesma dizer o que Deus estava querendo. E o problema é que muitas dessas religiões pagãs faziam uso de misturas alucinógenas para que as pessoas pudessem ter visões dos deuses. E nesse negócio de todo mundo usar mistura alucinógena, aconteciam orgias sexuais nos cultos. Então, o interesse de Paulo não é só na questão da submissão. Tem sim a questão da submissão, é o primeiro sentido literal que a gente tem que pegar do texto. Mas é motivado pelo quê? É motivado por aquilo que as mulheres pagãs faziam nos cultos pagãos. Então ele fala, olha, nada disso.
Primeiro, a mulher tem que ser casada, tem que ser uma mulher respeitável, não pode ser como uma dessas aí, porque ela se converteu ao cristianismo, vai ter que mudar de vida. Assim como ele fala para o homem, que o homem não pode ter outras mulheres, porque eles tinham outras mulheres, não é só que eles eram casados na poligamia. Não, nesses cultos, eles faziam com todas as mulheres que estavam presentes, porque era uma exigência dos cultos. Então ele fala tanto para o homem quanto para a mulher, casado com uma pessoa só, vida respeitável, mas para não ter confusão no culto, vai conversar com seu marido em casa. Os dois têm que concordar. Não é o homem fala uma coisa e a mulher levanta no culto e questiona o próprio marido na frente de todo mundo. E é isso que Paulo está falando. Por quê? Porque a maioria das religiões pagãs eram religiões baseadas no matriarcado. Mas não no matriarcado como a gente pensa aqui, né? Que hoje o pessoal discute o conflito entre patriarcado e matriarcado, mas isso é bobagem. Né? Porque, na verdade, o matriarcado mesmo que o pessoal tinha antigamente era aquele das feiticeiras, que comandavam a tribo, que a tribo não fazia nada se não fosse lá fazer um sacrifício para a bruxa ler os ossos. Né? Isso vai mudar um pouquinho com a civilização grega, com a civilização humana, mas até entre os gregos, muitas cidades faziam isso. Então, o que Paulo está falando sobre Timóteo é para ele regulamentar essas coisas. Porque tem que ser diferente, não é mais um culto pagão. E muitas vezes o que acontecia era práticas pagãs dentro do culto. E aí ele passa falando da preparação de uma liderança pastoral. Tanto para Timóteo quanto para Tito, ele fala, vocês têm que preparar líderes. É uma das funções do pastor preparar líder para dirigir a igreja. Eu tenho encontrado na minha vida alguns pastores que acham que são donos da igreja e que querem fazer tudo sozinho. Mas desde jovem sempre entendi que o colegiado é a melhor opção porque não dá para fazer tudo sozinho. E às vezes tem coisas que acontecem ao mesmo tempo e não dá para o pastor estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, Paulo fala da preparação de uma liderança. Ele vai falar da preparação de presbíteros e diáconos para a igreja, pessoas. Ele vai dar as qualificações, ele vai dizer que tem que ser pessoas preparadas para que porque possam ajudá-lo, né? E ajudá-lo não só naquilo que seriam as obrigações, mas também preparadas para eventuais problemas que surgissem além daquilo que já era esperado. E, na verdade, assim, tanto as cartas a Timóteo quanto nas cartas a Tito, Paulo não trata muito de teologia. Ele vai tratar mais de teologia nas cartas para as igrejas. Porque esses dois homens são discípulos de Paulo. Então eles já aprenderam com Paulo durante as viagens aquilo que deve ser feito, já aprenderam a teologia de Paulo. Então ele só cita, olha, o presbítero tem que ser assim, 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 assado. Tito, os seus líderes têm que ser assim, assim, assado. Ele não entra muito a fundo nessas questões, ele só descreve ali como é que eles têm que ser. Ele vai descrever melhor nas cartas. Além disso, ele também coloca orientações sobre os diversos grupos da igreja. Ele vai falar como que eles têm que tratar com homens e mulheres, com jovens e com idosos. E aí, puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, eu vejo que Paulo entendia muito, mas muito de psicologia. Claro que ele entendia, né? A psicologia não é uma coisa moderna. Apesar de aqui no Brasil, os primeiros cursos de psicologia foram na década de 60, psicologia é uma coisa antiga. E ela vem dos gregos mesmo, de fato. Então, Paulo, como um homem versado não só na teologia judaica, mas também nos estudos seculares, ele dá orientações para esses dois pastores de como eles devem tratar os diversos grupos na igreja. Então, ele fala para homens e mulheres, ele fala especificamente para homens, especificamente para mulheres, como devem ser tratados os jovens, como devem ser tratados os idosos. E ele fala também de condições práticas, viúvas e pessoas sem amparo. Tem muita gente que acusa o apóstolo Paulo de ser um pouquinho durão, meio intransigente nas coisas, né? Porque ele fala, olha, viúva só pode ser considerada viúva a pessoa que estiver nessa situação. Não interessa se o marido morreu. Só é viúva se estiver nessa condição aqui.
Então, isso a gente vai encontrar também nas cartas às igrejas, que às vezes a gente tem uma situação nos nossos dias que é um pouquinho diferente da situação do contexto de Paulo, mas Paulo não abre brecha. A gente é que tem que, nos nossos dias, ver se de fato aquilo cabe ser feito nos nossos dias. Como, por exemplo, aquele episódio em que ele manda o sujeito ser expulso da igreja para ser entregue a Satanás, para ver se ele entregue a Satanás comendo, como diz o pessoal, o pão que o diabo amassou, se ele não se arrepende e volta para a igreja. É muito complicado a gente tomar uma atitude dessa, mas Paulo fala isso lá. Só que ele só fala naquela carta, não fala nas outras, né? E lembre sempre do critério. Só faz doutrina se a gente tiver 2 ou mais textos falando a mesma coisa. Como é só naquela carta, a gente entende que ali foi, vamos dizer assim, a personalidade mais colérica de Paulo que fala aquilo. Não que não deixa ser feita disciplina na igreja. Mas aqui, naquele ponto, Paulo foi totalmente intransigente. E aqui também, sobre as viúvas, ele é intransigente. Se morreu o marido, mas tem quem cuide, deixa a família cuidar. Não é responsabilidade da igreja. Morreu o marido, não tem quem cuide, aí sim a igreja se envolve. Ele dá essa orientação bem clara para Timóteo. Ele chega até a ser jocoso, né? Porque ele fala tanto para Timóteo quanto para Éfeso que as viúvas mais jovens acabam sendo fofoqueiras, acabam cuidando da vida dos outros, e na verdade a orientação dele é para que elas se casem. Então a gente percebe que tem algumas coisas que Paulo, na questão prática, é mais intransigente. Ele fala também do comportamento dos anciãos, aqui sempre lembrando que ancião não é exatamente uma pessoa da terceira idade. Ancião, para eles, era o homem maior de 21 anos, casado com filhos. Já fazia parte dos anciãos, porque tinha-se a ideia de que ele já teria responsabilidade para tomar decisões para o coletivo. Então ele fala, os anciãos têm que ser assim. Mas ele também fala da atitude dos escravos e servos. E aqui eu quero tomar um pouquinho de tempo a mais, porque assim, a escravidão na Bíblia é diferente da escravidão portuguesa no Brasil. Na Bíblia, ou nos tempos, vamos dizer assim, não na Bíblia, mas nos tempos bíblicos, a escravidão era tanto de negros quanto de brancos. Porque a escravidão tinha 3 motivos: guerra, dívida e voluntária. Muitos escravos não eram chamados de escravos, eram chamados de servos. Mas pastor, qual é a diferença? Eu vou citar um caso, que é o mais famoso de todos que explica isso. Aristóteles. Era um grego de uma família até de certas posses, mas porque a Grécia tinha sido, ou porque Atenas tinha sido conquistada por Alexandre o Grande, que era macedônico, ou seja, um povo diferente dos gregos, ainda que de origem grega também, Aristóteles acabou sendo um escravo. Só que Aristóteles era pago e ele era professor de Alexandre. E nas viagens com Alexandre o Grande, nas conquistas de Alexandre, Aristóteles viajou classificando todos os animais e plantas diferentes que eram encontradas pela civilização grega. Isso que nós temos hoje de categorizar e classificar as coisas, tudo isso foi Aristóteles quem fez. Por exemplo, você tem no reino animal, você tem o reino animal, você tem o reino leonino, você tem a espécie leonina, aí da espécie leonina você tem o leão da savana, o leão do deserto, o leão das montanhas. Essa classificação, esse tipo de classificação, é Aristóteles quem cria. E a partir dele é que nós usamos, tudo que nós temos de classificação nos nossos dias é oriundo de Aristóteles. Aí você vai dizer, bom, isso aí, esse escravo não tem nada a ver com a escravidão clássica europeia em relação à África que nós conhecemos. Porque não era de fato. Ele era um escravo conquistado pela guerra, não era pelo comércio. Alexandre não foi lá conquistar os gregos para fazer escravos para vender. Ele conquistou um povo. E ele colocou a sua cultura naquele povo. Na verdade, Alexandre assimilou a cultura dos gregos. E Aristóteles, então, que era um filósofo, um grande filósofo, um dos filósofos mais influentes
da nossa sociedade, até hoje, né, até a nossa sociedade moderna, ele era escravo de Alexandre. E o próprio texto do Antigo Testamento prevê o sujeito a querer ser escravo voluntário. Ele podia ser escravo por dívida, que era o mais comum. Ele tinha dívidas, ele não podia pagar, ele ia lá, trabalhava para quem ele devia até ele pagar a dívida. No final do pagamento da dívida, ele era liberto. Ou se ele não conseguisse pagar toda a dívida até o 7º ano, no ano do jubileu ele era liberto. Mas o sujeito podia, se ele quisesse, na casa do seu senhor, ele encontrou alguém por quem ele se apaixonou e queria casar, ele podia ir lá e voluntariamente continuar como escravo porque ele queria casar com alguém que ele conheceu lá. Ele continuaria recebendo a casa, o sustento e continuaria trabalhando. E criaria seus filhos com a sua esposa assim. A mesma coisa servia para a mulher. Aí eles iam lá e ele falava, não, é o ano da libertação, terminei de pagar minha dívida, mas eu quero continuar aqui trabalhando com o senhor porque me apaixonei por fulano de tal. Aí, então o senhor ia lá, colocava a orelha do sujeito, a orelha direita do sujeito na porta, e ali ele furava a orelha do sujeito e colocava um brinco, que era um sinal de escravidão. Sinal de que voluntariamente aquele sujeito se tornou escravo daquele senhor, porque ele tinha outros objetivos. Por causa disso é que Paulo escreve um texto, tanto em Coríntios quanto aqui para Timóteo, de como Timóteo devia tratar esses escravos. Que ele devia ser benigno, que inclusive os escravos não deviam tentar fugir, porque se ele tinha uma dívida para pagar, ele tinha que pagar essa dívida, não era para fugir. Né? A gente viu na aula passada com o irmão Roland a questão do Onésimo, que fugiu do seu senhor Filemão e ao fugir roubou alguma coisa também. E por isso Paulo se oferece para pagar aquilo que Onésimo roubou, mas manda que Filemão aceite de volta o escravo, sem aplicar no escravo as penas impostas pela lei pela fuga daquele escravo, porque agora aquele escravo era um irmão em Cristo e estava voltando voluntariamente ao serviço. E ao mesmo tempo ele fala para Filemão, ó, trata ele diferente, porque ele é um irmão em Cristo agora. Então, quando a gente ouve falar de escravo no Novo Testamento, principalmente Paulo falando sobre isso, a gente tem que entender. É diferente da escravidão que a gente conhece aqui no Brasil. Muita gente era escrava por dívida, voluntária, ou, no caso, por guerra. Os próprios judeus eram escravos do Império Romano, porque mesmo que eles pudessem andar com liberdade ali pela Palestina, se o soldado romano virasse e falasse para alguém, olha, pega a minha bagagem e leva para minha casa, o sujeito tinha que abandonar tudo que ele fizesse, tinha que ir, porque, afinal de contas, Roma dominava. Então, era um escravo, mas não era bem escravo, não era aquele escravo de ficar trabalhando na casa do outro, mas o romano podia fazer o que ele quisesse com qualquer cidadão do mundo que Roma tivesse conquistado. Então, ele dá essas orientações aqui. Ainda no conteúdo, a questão é que a segunda carta a Timóteo, isso tudo está em 1 Timóteo e Tito, certo? Então tem paralelos de 1 Timóteo com a carta aos Efésios. Mas vamos lembrar naquela cronologia que na primeira carta a Timóteo, Paulo está em viagem. Ele está indo em viagem e está escrevendo para Timóteo. No caminho, ele deixa Tito em Creta. Já na segunda carta, quando Paulo já está condenado, já sabe que vai morrer, ele manda uma carta mais pessoal para Timóteo. Então ele fala um pouquinho mais das apreensões e das dificuldades do ministério, ele dá diversos conselhos, diversas orientações, diversos estímulos à vida de consagração particular de Timóteo. Ele está falando para um pastor, olha, você tem que fazer isso, aquilo, outro, você tem que orar, você tem que ler a palavra, tem que tomar cuidado com os falsos mestres, tem que tomar cuidado com falsas doutrinas entrando e se tornando parecidas com as doutrinas cristãs. Ele, inclusive, dá uma lista de pessoas com quem ele devia tomar cuidado. Olha, toma cuidado com Demas, toma cuidado com ajuda Aristarco, toma cuidado com Alexandre, o latoeiro, que me causou muitos problemas aí em Éfeso. E aí ele se despede de Timóteo como se eles nunca mais fossem se ver. É um clima bem diferente do que ele coloca em 1 Timóteo. Em 2 Timóteo ele se despede dele como se ele nunca mais fosse ver Timóteo.
Em 2 Timóteo que tem a célebre passagem, combati o bom combate, guardei a carreira, porque Paulo já sabe da sua condenação. Então ele escreve essa carta se despedindo. Na carta a Tito, Paulo fala praticamente dos mesmos temas que ele fala para Timóteo e também em 2 Timóteo, porque ele também dá muitos conselhos pessoais a Tito. Mas ele inclui uma coisa muito interessante. É uma análise antropológica sobre os cretenses. Então, em Tito 1, de 10 a 16, ele põe lá uma lista do que Tito deve tomar cuidado com os cretenses. Então, ele fala que um próprio poeta, Epimênides, isso não está no texto, mas a gente sabe que foi o Epimênides que escreveu isso, disse, e Epimênides era cretense também, disse que os cretenses eram brigões, preguiçosos, glutões. E Epimênides, ele era um pensador cretense, ele populariza um termo que ficou famoso na Grécia, e vai ficar famoso no tempo dos filósofos também, que virão depois, que chama cretanizar, de onde vem cretinizar também. Cretanizar é mentir. Então, o próprio Epimênides, grego, pensador grego, cria esse termo, olha, você está cretanizando, querendo dizer que o sujeito está mentindo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque, toma cuidado com os homens aí, estimula-os a se consagrarem, estimula-os à perseverança, porque um próprio poeta deles disse que eles são assim, assim, assado. Então, isso é bem interessante. Novamente, nunca podemos tomar as atitudes do apóstolo Paulo como sendo regra para nós nesses pontos. Porque muita coisa que Paulo fala tem a ver com temperamento colérico dele. E muitas vezes Paulo fala na lata aquilo que outras pessoas não falariam. Então ele já fala desse aspecto aqui. Isso não quer dizer que ele está nos autorizando a falarmos assim também dos outros. Por isso que eu achei interessante colocar aqui, porque era um problema que Paulo viu e que Paulo só poderia ter visto se ele tivesse passado algum tempo em Creta. Portanto, alguns teólogos, a grande maioria dos teólogos acredita, e isso também está no comentário Esperança, de que após o capítulo 28 de Lucas, aconteceu bastante coisa que Lucas não tenha relatado. Porque a partir daquele ponto, talvez Lucas tenha se afastado de Paulo, não no sentido de que eles brigaram, mas porque Lucas se tornou pastor da igreja de Filipos. E aí ele não acompanhou mais Paulo. Então, o livro de Atos e o Evangelho de Lucas são o esforço de um pastor tentando evangelizar algumas pessoas. Então, ele está contando, ele está fazendo um relatório daquilo que ele sabe da história, né? Que é o tal do Teófilo lá que a gente vê em Atos 1. Então, possivelmente, Lucas não contou essas coisas porque ele já estava pastoreando Filipos e Paulo já estava em outro lugar, já estava numa outra viagem, que Lucas não relata. Paulo só podia ter falado isso dos cretenses se ele tivesse estado lá, para confirmar que se era verdade aquilo que o Epimênides falou. Então, esses aspectos nos dão a entender a questão dessa quarta viagem, a questão do que Paulo fala. E aí nós partimos para a conclusão das cartas. As cartas pastorais, elas não são uma tentativa de evangelismo e nem uma tentativa de consertar erros, como foram as outras cartas, que ele envia para as igrejas para tratar daqueles problemas que as igrejas estavam apresentando. Uma curiosidade, uma coisa prática sobre a carta aos Efésios. Por que Paulo fala, tanto para Efésios quanto para Timóteo, sobre a questão do procedimento das mulheres cristãs? Porque havia aquele problema que nós vimos no livro de Atos da confusão que aconteceu em Éfeso. Vocês lembram qual foi a confusão? Fui eu que dei essa aula. O que aconteceu em Éfeso? Teve lá a confusão por causa da greve ou da manifestação dos fabricantes de imagens da deusa Diana. O que era a deusa Diana? Ela era irmã gêmea do deus Apolo, os dois solteiros,
símbolos da solteirice e da juventude. Apolo é o símbolo da beleza masculina, Diana é o símbolo da beleza feminina. Apolo é o condutor do carro do sol, né? Na mitologia deles, quando o sol nasce, quando o sol se põe, é Apolo guiando a carruagem do sol. Ele é o deus da caça também, e é o deus das artes. Diana também é a deusa da caça e a deusa da beleza feminina, não na beleza feminina no sentido de mãe, dona de casa, não, mas a beleza feminina da mulher independente, caçadora, que a mulher que se vira. Então, por isso, no templo da Diana, tinha prostitutas cultuais também, e era dado um papel de destaque a essas mulheres, porque isso fazia parte do culto, das características da deusa Diana. Então, toda a sociedade ali era regida por esse culto, ao ponto de, quando se convertem muitas pessoas ali, os fabricantes de imagens da deusa Diana começam a fazer bagunça na cidade, porque eles começam a perder dinheiro, porque muita gente está se convertendo ao cristianismo. Então, esse é um problema prático que Timóteo ia encontrar no ministério na igreja de Éfeso. Então, a carta pastoral para eles é a comunicação entre um mestre e missionário aos seus ex-discípulos e companheiros de missão. Paulo ainda está ajudando eles como um mestre, com o objetivo de orientar, com o objetivo de ajudá-los em relação a esses problemas práticos que eles iam encontrar no ministério. Agora, a questão é que no começo da igreja cristã havia muito conflito, como eu disse no começo, entre essas práticas e esses costumes cristãos e as práticas e os costumes pagãos. Então, como a gente não tinha ainda uma teologia sistematizada e muita gente não sabia ler e escrever, essas cartas serviram para Timóteo e para Tito como um parâmetro do que eles deviam fazer. Hoje a gente vai lá na faculdade, né, Roberto? A gente estuda eclesiologia, né, pastor? Pastor Wilson. A gente estuda eclesiologia. A gente estuda a liturgia do culto. A gente tem a Bíblia ali para consultar e a gente tem milênios de comentaristas que escreveram coisas para nós. Mas naquela época eles só tinham Paulo e olhe lá. Porque Paulo só podia ficar viajando entre as cidades, entre Jerusalém, porque era a função de Paulo, ele se dedicou só a isso. Mas os outros, quem era pastor e tinha que ficar na igreja, não podia se ausentar. Por exemplo, Tito não podia sair de Creta, pegar um navio e ir para Jerusalém para se consultar com Tiago, com Pedro, com João. A viagem era muito longa. E até ele voltar com uma resposta, até a igreja já resolveu por si só. Então, essas cartas serviram para que eles tivessem um parâmetro. E eu entendo que todos os discípulos de Paulo, todos aqueles companheiros de viagem de Paulo, de alguma maneira, também tiveram esse parâmetro porque eles acompanharam Paulo, viram como Paulo fazia as coisas. Então, nós vamos, por exemplo, lá em Roma, nós vamos encontrar na saudação de Paulo na carta de Roma, terminando ali, né, a carta, nós vamos encontrar ali pelo menos umas 15 igrejas. Porque toda vez que Paulo fala saúda aos fulanos e aos irmãos que se reúnem na casa deles, ele está falando de uma igreja. Então eram várias igrejas, eram vários grupos pequenos, pastor Wilson, que tinha lá em Roma. Porque era saudar a fulano e a igreja que se reúne na casa deles. Saudar a ciclano e a igreja que se reúne na casa deles. Mas tinha Priscila e Áquila, que andaram com Paulo e eram líderes na igreja de Corinto. Você tinha o próprio Apolo. Você tinha o Lucas, o Timóteo, o Tito, o Barnabé, o Silas. E, claro, aquele pessoal lá da igreja de Antioquia, onde Paulo começou seu ministério. Então, todo mundo tinha ali um parâmetro dado mais ou menos por Paulo. Essas cartas vão servir para isso. Vão servir para que esses pastores tenham um parâmetro de como eles deveriam tratar essas questões. E o interessante é que Paulo ele não dá respostas definitivas nas cartas. Porque ele não trata de teologia. Ele só está dizendo, olha, se acontecer isso, faça isso. Cuidado com isso que pode acontecer, cuidado com aquilo que pode aparecer, persevera na sã doutrina, persevera na fidelidade, persevera em oração, trata os outros com respeito, esse grupo tal você trata assim, esse grupo tal você trata assim. Quando um jovem vier fazer um questionamento, você fala com cuidado com ele, mas com autoridade.
Com as mulheres mais velhas, você trata com respeito como se fosse a sua mãe. Com os idosos, você trata com respeito como pessoas de mais experiência. Então, na verdade, é um parâmetro que ele está dando para esses pastores. E aqui a gente termina o Novo Testamento da Bíblia. Porque a verdade é que nós vamos ainda ter as cartas de Pedro, João, a carta aos Hebreus, e a história da igreja não parou ali. Foi apenas uma circunstância, porque aqui a gente, na carta a Tito, a gente está mais, na segunda carta a Timóteo, nós estamos mais ou menos no ano 66 depois de Cristo. E a grande questão é que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém vai ser destruída e os discípulos, os judeus em geral, vão ser espalhados pelo mundo todo durante 1900 anos. Mais ou menos, né? Porque foi nos 70 e em 1948 que eles voltam para a Palestina. Então, mais ou menos, durante 1900 anos, eles vão viver espalhados pelo mundo todo. E, claro, junto com eles, todos os cristãos. Então, a história da igreja não termina ali em Atos. Ela vai continuar. E aí, para a gente continuar estudando a história, a gente faz uso dos pais da igreja. Tem muitos discípulos desses discípulos de Jesus que vieram logo imediatamente, né, a próxima geração ali, que escreveram coisas e que viram os discípulos vivos, que aprenderam direto de Pedro, direto de João, direto de Tiago, direto de Paulo. Então, esses pais da igreja a gente continua estudando no decorrer da história. A partir dali, então, é uma outra coisa para a gente estudar, porque aí na história da igreja vai ter, a partir dali vão começar a surgir outras igrejas, outras denominações, e é um outro campo de estudo. Mas a história da igreja na Bíblia para por aqui por enquanto. A gente vai ter a última carta, ou o último texto da igreja cristã da Bíblia escrito, que são as cartas de João e o Apocalipse, muito tempo depois. E aí a gente percebe que a história não continuou, não parou por ali. Pois bem, o livro de Atos mostra então a história da igreja no seu começo, como a igreja enfrentou todos aqueles conflitos e todas aquelas diferenças quando se espalhou para o mundo todo. Lucas apresenta todos os desdobramentos do crescimento da igreja e todas as dificuldades que surgiram, e ele foca em Paulo, porque Paulo foi que tirou o cristianismo da Palestina e levou para o resto do mundo. E aí no resto do mundo ele vai encontrar outros problemas. Continua encontrando o problema dos judaizantes no mundo todo, mas aí ele vai se defrontar com outras coisas, como nesse caso de Éfeso, que ele encontra lá o culto a Diana, como no caso dos cretenses, que ele encontra a cultura cretense, ou como no caso de Roma, que ele vai encontrar ali todo aquele cosmopolitanismo de Roma ali, onde tudo se conflui e onde tudo é aceito. O grande problema de Roma, que a gente vê, por exemplo, na carta aos Romanos, é exatamente esse. É que era uma cidade cosmopolita, e ali para eles, tanto faz quanto tanto fez um deus a mais no meio daqueles montes de deuses que vinha da África, que vinha da Índia, que vinha dos galeses, que vinha dos latinos. Para eles, tanto fazia. Então vai ter outros problemas ali. Vimos as cartas de Paulo, onde ele resolve os problemas das igrejas pelas quais ele passou, ou igrejas em que ele tinha gente conhecida que relatou a ele os problemas que estavam acontecendo, e ele deu orientações, e a carta a esses dois pastores mais íntimos dele, aos quais ele dá orientações sobre como proceder no ministério. Bem, alguma pergunta? Questionamento? Ponto interessante que vocês tenham achado? Sim. Não, não é só que tem que relação. Sincretismo é uma coisa antiga, desde a época de Moisés. É só a gente lembrar quando a gente estudou Gênesis e Êxodo lá, qual é o problema do povo que saiu do Egito? É que eles saem do Egito carregando deuses do Egito. E eles misturam a religião dos deuses do Egito com a adoração a Javé. E a gente vai ver na história dos reis que muitos deles adoravam Baal, porque a palavra Baal é uma palavra cananeia para o mesmo título de Deus, de Jeová, Adonai, Senhor.
Senhor no sentido do Senhor criador, do Senhor dono de tudo, não do Senhor aquele que comprou um escravo, mas o Senhor, o Deus dominador. Então, por exemplo, Davi não é javista, Davi é baalista. A ponto de que nos profetas, mais tarde que Deus vai falar, vocês nunca mais vão me chamar de meu Baal, meu nome é Jeová. Né? Então, o sincretismo é uma coisa antiga. E o que acontece hoje, a gente mudou um pouquinho o nome, porque com a entrada do cristianismo, e do judaísmo e o crescimento do islamismo, que pregam um único Deus e, portanto, uma única prática, a gente tem hoje o pluralismo religioso, que é onde a pessoa ela faz a sua própria religião pegando um ponto de cada religião que ela acha bom. Então, aquilo que ela acha bom no espiritismo, ela pega, aquilo que ela acha bom no cristianismo, ela pega. Aí tem aquele exemplo que eu sempre dou, da vice-diretora da escola que eu trabalhava, que na porta dela tinha 2 quadrinhos com 2 letras japonesas significando paz e riqueza, que ela achava que aquilo atrairia paz e riqueza para ela, atribuindo um valor mágico, né, tipo uma cabala para aquelas letras japonesas. Na sala dela, ela acendia um incenso para afastar o negativismo. Né? Ela tinha uma figa para espantar o mal-olhado. Ao mesmo tempo, ela era católica, frequentava o centro espírita e aceitava os gideões, porque ela achava que os alunos da escola precisavam mais da palavra de Deus, então ela deixava os gideões distribuindo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios ali. Isso é total pluralismo religioso, ou, em outras palavras, sincretismo pagão. Então tem tudo a ver. É a mesma coisa, porque essa é uma característica do paganismo. Você pode fazer o que você quiser. Quem vai te questionar? Quem vai questionar o Deus que falou para você? Entendeu? Então, se você chegar e falar, olha, o meu Deus falou que tem que ser assim, então eu vou começar a fazer assim, no paganismo ninguém pode te questionar. Quem sou eu para dizer que você não recebeu um espírito, uma divindade, ou na linguagem dos gregos, uma musa inspiradora? As musas inspiradoras eram deusas, que vinham lá na cabeça do poeta, do artista, e falavam, ó, faz assim, assim, assado. Né? Então tem tudo a ver mesmo.